Sejam bem-vindos ao canal Analisando Crânios. Hoje eu vou analisar o crânio do nosso querido Silvio Santos, um grande comunicador por natureza, né? Uma pessoa que trabalhou aí por muitos anos no campo da mídia, né? E da venda também. Eu costumo dizer que tem quatro tipos de crânio, né? O crânio físico sensitivo, o crânio criativo, filosófico, espiritual e o crânio matemático lógico, né? No caso do Silvio Santos, estamos falando aqui de uma pessoa com uma capacidade comunicativa muito grande. Você já começa a perceber que a boca dele é grande, ó, ele é bem expressivo, olha as marquinhas de rosto, a orelha é grande. Lembra que eu costumo dizer que o rosto é o logo do ser humano? A parte do seu corpo que as pessoas mais usam para te marcar, para lembrar de você, é seu rosto, né? E pessoas que têm um rosto muito grande, geralmente elas são muito comunicativas quando tem uma testa em rampa, né? Ou arredondada, porém grande. Silvio Santos tem uma testa bem quadrada, né? É grande e é em rampa. Diferente de um físico matemático, de um cientista, ele está no meio termo ali. Ele está entre as pessoas que são muito físicas, sensitivas, né, que são corpóreas, e as pessoas que são muito lógicas e matemáticas. Ele está no meio, né? O crânio dele é um tipo de crânio que aparece muito na política, né, no direito, ali, na mídia, na comunicação, na arte, né? Então, vamos analisar um pouco mais à frente aqui. Ele sempre foi um cara muito expressivo. Se eu tiver que definir o trabalho dele na TV como comunicador, o Silvio Santos era um tipo de palhaço, né? Não estou falando isso de forma negativa. Eu estou falando que ele sabia entrar na cabeça das pessoas com a comunicação dele, com as brincadeiras dele. Por isso que cativava tanto, né? Então, quando eu digo palhaço, não é de uma forma negativa, tá? É uma pessoa que gera entretenimento, que gera movimento. Você vai perceber aqui que ele tem os olhos cerrados, né? Olhos cerrados são característica de pessoas com testa muito grande. É claro que tem pessoas de testa curta com os olhos cerrados, mas é um padrão muito comum. Quando você tem uma testa grande, seus olhos vão se fechando, vão se cerrando. Quando você tem uma testa muito curta, seus olhos vão se abrindo. Esse padrão é muito fácil de observar em mulheres até, né? No futuro vou analisar um pouco mais mulheres para comentar algumas diferenças, né, que a gente tem ali, mas no fim todo mundo está sobre a mesma condição, a condição humana. Aqui de lado a gente consegue perceber que a testa dele sim é quadrada e é em rampa. Assista os vídeos aí das pessoas de crânio físico, ó, de crânio filosófico, criativo e espiritual, né? Tá na categoria do meio ali. Ele tem uma testa em rampa, quadrada, um rosto bem grande e uma nuca reduzida. A nuca dele é média para curta, né? Não deve ser 100% curta, não deve ser reta, mas também ela deve ter alguma protuberância ali. O topo de cabeça dele é muito elevado. Você vai conseguir perceber a linha dos olhos e da orelha até o topo da cabeça, né? Então, olhando nas imagens aqui um pouco mais à frente, ó, quando ele era jovem, olha só a distância entre os olhos e o topo da cabeça. Mesmo que tenha cabelo aqui, você tem uma ideia mais ou menos de onde o crânio dele está passando, né? Então, um pouco mais à frente aqui, a gente consegue perceber essa característica. Ó, testa em rampa, né, quadrada, rostão grande. E o topo da cabeça muito elevado, né? E interessante que o topo da cabeça dele é em diagonal. Aquela característica que eu falo de homem da montanha. Ele não é um cara baixinho. O Silvio Santos é um cara alto. Quando a nuca é grande em diagonal, o topo é alto, topo de cabeça. Mas a nuca começa a puxar um pouquinho na diagonal aqui para trás, a pessoa começa a ganhar mais altura. É só você olhar os corredores quenianos, tá? Corredores quenianos geralmente eles são baixinhos e eles têm uma nuca muito puxada para trás, né? O topo de cabeça deles não é tão elevado, né? Alguns mais, outros menos. Aquele mais jovem, né? Você consegue perceber o tamanho da testa. Ó. Vamos fazer uma medição aqui rápida, bem simples. Ó, desde a boca até os olhos, o tamanho é praticamente o tamanho da testa dele, né? Se ele tivesse um rosto muito grande e uma testa que é a metade do que você está vendo aqui, ele muito provavelmente não teria essa capacidade comunicativa que ele tem, né?
Então, só um pequeno dado interessante para você analisar aqui. Aqui tem uma foto do Roberto Marinho, né, o fundador da Globo, e você vai perceber que esse cara também tem as mesmas características, né? Claro que não são idênticas, óbvio, mas olha só o tamanho da testa, ó, a testa vem mais ou menos aqui, e o tamanho do rosto, ó, tá vendo? Os olhos, eles geralmente são cerrados, você vai ver em outras imagens, olha o tamanho da orelha dele, né? Esse cara talvez não era tão comunicativo com a boca, ele talvez era mais comunicativo com a filosofia, né? Com a comunicação, mas não necessariamente usando a boca. Ele devia falar bem, devia conversar bem, mas era um cara mais intelectual do que necessariamente externo, né? Acho que ele devia funcionar muito dentro da própria cabeça, e saber traduzir isso para o mundo, resolver certos problemas dentro desse campo filosófico. Olha só como a testa dele e a do Silvio Santos é um pouco diferente, porque a do Roberto Marinho é mais arredondada. Ó. É grande, como a do Silvio Santos, porém puxada em arredondada, não em rampa. Tá vendo? Ó, linha dos olhos e topo da cabeça. Olha só como o topo da cabeça é muito grande. Né? Então vamos ver em outras imagens aqui, ó. Se eu não me engano, esse daqui é o filho do Roberto Marinho. Olha só como a gente herda características cranianas da nossa família, né? Então, muito provavelmente ele herdou aí um topo de cabeça do pai muito elevado, né? A testa dele também é médio quadrada com arredondado. Ele é um híbrido na testa, né? Diferente do pai, que o pai tinha a testa um pouco mais arredondada, esse cara aqui tem um certo quadrado aqui, né? É uma mescla. Então, voltando aqui ao nosso querido Silvio Santos, né? Silvio Santos é um comunicador por natureza. É um cara que transita entre os campos criativo, filosófico, espiritual. Pessoas assim, elas são muito boas para política, são muito boas para comunicação, são excelentes para compreender questões complexas e traduzir para pessoas simples. Dá uma olhada aí nos grandes filósofos, né, grandes arquitetos, grandes advogados. Tem até um vídeo que eu fiz mostrando advogados, tem outro mostrando políticos, padres. Dá uma olhada em padres, nos papas, tá? Dá uma olhada nas imagens dos papas e você vai ver que todos eles têm um topo de cabeça muito elevado. Né? É o que eu chamo de criativo, filosófico e espiritual. O topo da cabeça do ser humano é tipo uma antena, tá? Pessoas assim também têm acesso a uma coisa que eu chamo de conhecimento acessado. Né? O conhecimento acessado, ele é praticamente você se conectar a um campo onde todo o conhecimento do mundo está ali. Né? Por exemplo, a composição de uma pedra, tamanho, cheiro, pedra dificilmente tem cheiro, né? Mas textura, densidade, né? Você tem um tipo de informação ali a partir do momento que uma pedra existe. Né? Existem vários dados sobre ela. E se isso daqui é um sistema sendo simulado, se isso daqui foi criado, programado por alguém, existe um banco de dados. E o banco de dados é o que eu chamo de conhecimento acessado. Existe o conhecimento adquirido que você traz ao longo da sua vida, você vai estudando para dar respostas ao seu cérebro no futuro, o seu cérebro processar a verdade, né? E existe o conhecimento acessado, que é um campo onde tudo o que existe, toda a informação do mundo está lá. Algumas pessoas têm mais facilidade do que outras para acessar. Né? Então, existem as pessoas que são muito inteligentes de forma lógica, existem as pessoas que são muito conhecimento, têm muito conhecimento de forma filosófica. Existem pessoas que são híbridas, que estão entre os dois mundos, muitas vezes até entre os três mundos, né? Físico, criativo e o matemático. Né? Então, Silvio Santos, ele tem uma testa quadrada em rampa, isso dá uma certa lógica para ele, mas também uma capacidade sensitiva. Por isso ele trabalha na mídia. Né? O cérebro dele, as decisões que ele foi tomando ao longo da vida sempre o puxaram para esse campo. Né? Um campo onde ele é bom com a comunicação, mas também é bom com a lógica. Por isso que era um grande comunicador barra empresário. Né? Então, essa foi a análise do nosso querido Silvio Santos, né? Um cara que marcou aí a minha infância. Eu sou da década de 80, então eu pude ver esse cara na TV muitas vezes, né? E realmente é um cara bem interessante, né? Ele se conecta muito facilmente às